Bom, vamos lá. Abrilhantando o nosso nobre programete, nós teremos ele, escritor, economista, com as notícias sortidas, Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Fala, Consta, tudo bem? Tudo bom, Zuckerman? Um abraço pra todos do Pânico. Bom, prazer falar com você. Você viu que nos bastidores... Já sim? Você já chamou? Nossa, mas... É que senão eu não falo. Senão vocês se empolgam muito e a gente não tem espaço para fazer as perguntas. Sério? Você acha isso? Às vezes sim. Eu sendo honesto, né? Honesto ou Carvalhosa. Se é que você me permite, o assunto aqui falado nos bastidores... Puxa um assunto sensacional. Sensacional. Tem dois, tá? Um é do Tarcísio. Tá vendo? Ó, já quer fazer dois. São dois? Você tá vendo? Tá bom. Tarcísio Então vamos pro Bolsonaro. primeiro, pra gente não perder a linha da cronologia. Quem está com a gente agora na TV Jovem Pan. Thiago Leifert deu uma entrevista pro Rica Perrone e falou basicamente que quem chama o Bolsonaro de trouxa, quem vota no Bolsonaro é trouxa, e o caramba, tá levando voto pro Bolsonaro e a imprensa tem viés de esquerda, ele que trabalhou na Globo. Qual é a sua opinião, meu querido Constantino? Zuckerman, eu via, inclusive vocês estavam mostrando um trecho ainda agora, né, desse bate-papo com o Rica, e o que o Thiago disse ali é o óbvio ululante. Qualquer pessoa sabe que tem esse viés, mas ele rompeu uma espécie de omertá da velha imprensa, né? Ninguém pode dizer o que todo mundo sabe, que essa imprensa tem partido, que é militante, que tem viés, que torce para a esquerda, que virou, especialmente no governo Bolsonaro, um partido de oposição, né? Então ele furou esse bloqueio, esse código de silêncio, essa espiral de silêncio, e disse o óbvio. Então, o mais interessante da fala do Thiago não é a fala em si, é a repercussão. É todo mundo ficar em pânico. Oh, meu Deus, o que ele está dizendo? Aquilo que todo mundo sabe. Inclusive, Zuckerman, tem uma medição objetiva para isso. Todo ano tem o tal do Congresso em Foco. Isso para falar de jornalistas, repórteres, não vou nem falar de globais, de atores e tudo mais. Repórteres. Todo ano votam no Congresso em Foco. Vai ver lá quem são os escolhidos, os parlamentares escolhidos como os melhores parlamentares pelos jornalistas. Só dá PSOL. Antigamente dava aquele Chico Alencar, que já subiu na tribuna para elogiar Stalin. Então o nível do esquerdismo da imprensa não é só um nível tucano, não é só um nível social-democrata, PSDB, é nível hard. É cheio de comuna raiz ali, uma turma psolista. E basta ver, né, que Alessandro Molon, essa patota toda, o senador saltitante lá, o Randolfo Rodrigues, essa turma que tem pouca expressão popular, eles têm uma entrada na imprensa que é impressionante. E é por que isso? Porque a turma tem uma predileção por eles, tem uma simpatia por essa turma mais esquerdista. Então, de novo, né? O impressionante para mim não é ele ter dito isso, não. O impressionante é alguns ainda se fingirem chocados com aquilo que todo mundo sabe. Tem viés, o viés é muito claro, muito escancarado, e as redes sociais furaram exatamente essa bolha. É por isso que eles querem voltar no tempo, na época em que eles tinham essa hegemonia e ninguém enchia o saco, ninguém como eu, por exemplo, ou outros, né, enchia o saco apontando para esse viés. Porque eles adoram manter as aparências. Eu não sou de esquerda, eu não sou esquerdista, nada disso. Eu sou jornalista. E aí o cara se vende como imparcial, com uma foice e um martelo estampados na cara. Mas isso aí também é para não fazer feio pros coleguinhas de trabalho, né, meu amor? Também tem isso, né? Mas no escurinho da urna... Exato. É isso que ele aborda. Ele fala. No escurinho da urna, todo mundo... Ele fala. É o que o Thiago fala, que todo mundo tá quietinho, mas no escurinho da urna... Twitter e tudo mais. Mas não é, porque é muito ruim, porque, por exemplo, você pega aqui, ó... Puta, aqui é umas... Aqui é... Porra, aqui lá no 24, os caras cospem se... Se a gente chama de Bolsonaro, você é um bolsonarista. Você é um gado. É, um gadinho, ó, chegou a turma do Morgado. Eu nem vou lá. Eu nem vou lá. Eu nem vou mais. Mas tem esse negócio, né? Porque os caras meio que sacaneiam quem não combina exatamente o que eles querem. Se você não fala, se você não... E o bolsonarista também é assim. Exato. Os bolsonaristas também são assim. Se você não rezar o dogma, você é comunista. Se você não rezar aquele negócio, e acho que a gente tem que ser honesto. Tem uma desproporção. Não, eu acho que tem uma desproporção. Não, eu acho que você tem que ser honesto com quem assiste você. Sim. Com a audiência. Exatamente. Calma. Calma. Eu vejo assim aqui. A gente é honesto com quem está assistindo a gente. Sim. Tem opinião, sai um quebra-pau e tal. Mas, Emílio... Oi. Eu nunca escondi, por exemplo, que eu sou alguém com um viés, uma visão de mundo conservador, eu sou um liberal, eu nunca escondi. Eu acho mais transparente.
Agora, o fenômeno que você traz aí é importante sim, porque é o voto envergonhado. Foi o voto que elegeu em 2016 o Trump, para surpresa de jornalistas como o Guga, lá em Nova York, que dizia assim, não, o Trump não vai ganhar, eu não conheço ninguém que vai votar nele, porque vive numa bolha e não se dá conta disso. Então esse voto envergonhado existe. Agora, você está falando aí, tem a postura dos dois lados. É verdade, mas esse fenômeno que nós estamos abordando e que o Thiago trouxe ali na entrevista, é um fenômeno via de regra da turma da esquerda. Os jantares inteligentinhos, você vai nos eventos da classe média alta no Brasil, se você falar assim, não, eu tenho simpatia por coisas do governo, eu vejo virtudes no governo Bolsonaro, você é tratado como um pária. É como se você tivesse confessado ali os pecados mais hediondos, horrorosos do mundo. Então, existe essa imposição da espiral de silêncio para quem quer ser aceito e circular nesse meio sem encheção de saco. Então, esse fenômeno do voto envergonhado, que o Thiago se refere, ele é um fenômeno importante, porque em certos ambientes, em certos meios, o cara que pretende votar em alguém como o Bolsonaro, ele se cala. Ele chega lá e fala, política, não, tá bom, né, esquentou, né, essa cerveja é boa, porque o cara sabe que isso representa problema profissional, social. Então, esse fenômeno está muito mais ligado ao voto escondido da direita, porque nesses ambientes globais e companhia... Mas ô Consta... turma da canhota, da canhota. Não, tudo bem. Mas, porra, esses caras estavam aí quando o Lula fez o que fez, porra. Sim. A gente viu, porra. Todo mundo viu. Não é uma coisa assim tão antiga. Né? A gente sabe quem é o PT, o Lula, as Petrobras, os Petrolão, os Mensalão. Porra, a gente sabe. Estava aqui, todo mundo deu essa notícia. Então, Emílio, isso eu tenho batido muito lá no 3 em 1 com o Marco Antônio também. Então me explica. É o seguinte, eu e Marco estamos com essa cruzada, né, que é a seguinte... a turminha dessa elite, que tem uma visão estética de mundo, são românticos às vezes, não estou dizendo que são mal intencionados, que são pessoas desprovidas de caráter. Estou dizendo que são pessoas, às vezes, que têm uma visão romântica. E porque a mídia massacra, porque o clubinho todo da elite demoniza. E o cara quer ser aceito, o cara é meio covardão, né? Ele tem essa ojeriza, esse nojinho do Bolsonaro. E aí o cara tá caindo num conto do vigário, que a turma do PT esperta tá vendendo, que é a equivalência moral entre ambos. Esse é o grande problema. O que tem de voto nulo, que é voto lulo por aí, pessoas que falam assim, não, eu não gosto do Lula, eu sei o que o Lula fez, mas o Bolsonaro não dá, né? Esse papinho é papinho de classe média boboca, que aí você pressiona e fala assim, por que não dá? Vamos lá, então, o que é? Não, é genocida. Não, a pandemia, não, sabe, o cara não tem o que dizer. Não, é fascista. Então o cara repete os mantras espalhados por aí por marqueteiro petista. O cara tá caindo numa ladainha de trouxa, só trouxa para cair nesse troço. Então, detona o governo Bolsonaro, critica a postura do presidente em várias coisas, legal, do jogo, ninguém vai virar e falar, então você é do mal, não. Agora, traga consistência nos argumentos para explicar por que você, em que pese as críticas legítimas ao governo atual, por que você é indiferente em relação a esse governo com Tarcísio, com Paulo Guedes e companhia, e uma quadrilha socialista que afundou o Brasil, né, a economia brasileira sem pandemia, sem guerra, e que quase usurpou a democracia, com Petrolão, Mensalão e tudo mais, que quer levar o Brasil na direção da Argentina. Então, assim, são coisas que não são comparáveis. E aí tem uma turminha limpinha, sabe, perfume francês, falando assim, não dá, Bolsonaro não dá. Então Lula dá? É isso que o cara tá dizendo, em essência. Então, esse cara tá precisando abrir os olhos, né? Ô Consta, essa entrevista o Thiago também falou um negócio interessante, falou que tem muita gente que não tá no Twitter, no Facebook, então tem uma galera, porque não dá pra você tirar o Brasil inteiro só por conta das redes sociais. Eu acho que ele quis dizer isso, eu até concordo com ele. Queria saber, da tua opinião, essa turma que não tá em rede social, aí que é difícil, que provavelmente é a maioria. Pra onde que você acha que vai essa turma? Boa questão, Alba. Eu acho que existe, sim, um universo enorme, gigantesco, que as tribos das redes sociais, e aí sim inclui a bolsonarista, não se dão conta de que é um universo enorme aí de seu José e Dona Maria que estão trabalhando, tocando suas vidas e não estão no Twitter tretando e rindo de treta o dia todo, né? Eu acho que essas pessoas, via de regra, têm um fator econômico muito importante, ou seja, são aqueles votos mais sensíveis à situação conjuntural, né? E aí o governo tem um desafio enorme, que é se explicar
bem na campanha eleitoral de por que as coisas não estão muito bem na economia e por que não é responsabilidade do governo federal. Tema que é exatamente da minha coluna de hoje na Gazeta do Povo, que eu acabei de publicar, mostrando melhora de indicadores econômicos, ou, no linguajar da militância canhota na imprensa, a despiora, que ela é real, mas a gente sabe que a inflação está alta, é no mundo todo? É. Na Argentina está 1000 vezes pior, sim, mas o cara sente no bolso, olha para quem está no governo e quer punir. Então o Bolsonaro vai ter que se comunicar e se explicar muito bem em relação a isso. Eu acho que é uma turma que tem também valores conservadores, sem saber que o nome talvez seja esse, mas o cara não quer que o professor brinque de chamar o filho dele de filha se achar que é assim. E induzir que isso é legal e bonitinho, porque na Disney falaram isso. Então é uma turma que tem preocupação com coisas reais, emprego, segurança e decência na vida, né, e valores religiosos. E quem é que ameaça tudo isso? A turma canhota, o cara que quer banalizar aborto, o cara que vitimiza bandidagem, o cara que despreza no fundo, com enorme preconceito, evangélicos. Então eu acho que é um universo que, se tiver consciência e atenção, eu acho que está muito claro para qual lado deve ir e tem que ir, deveria ir, né? Agora, vai ser uma guerra de comunicação aí, de narrativas, e o governo Bolsonaro vai ter que se vender muito bem para essa turma. Ô Consta, eu queria falar com você a respeito das redes sociais do PCO, né? A gente viu aí o que aconteceu nessa semana passada, eu queria saber sua opinião. Você acha que a turma da canhota tá vendo que a água pode bater na bunda e atingir eles também, da turma lá de cima, o Deus da calvície? Morgado, ótima questão, porque quando veio o troço, né, o próprio tweet ali do Rui Costa Pimenta, do PCO e tudo, eu falei, pô, os caras têm que tirar o chapéu, que os caras pelo menos coragem eles têm. Os comuna raiz que desprezam essa esquerda universitária fofa, né, política identitária, ideologia de gênero, essa baboseira toda. O comuna raiz que fala em guerra de classes, luta de classes, ele olha com desprezo para essa turmazinha de elite, né. Então eu falei assim, temos que pelo menos reconhecer a coragem de chamar de skinhead de toga o cara que mais tem poder no Brasil hoje e que está descontrolado. Está incluindo todo mundo em inquérito, mandando prender e tudo mais. E aí vai lá e vem o ministro e faz exatamente isso. Quer incluir o PCO, né, banir as redes sociais, incluir no inquérito. Aí eu fiquei assim, poxa, e talvez seja boi de piranha aqui, né, cortina de fumaça. Porque aí a imprensa brasileira, que nunca usou a expressão extrema esquerda, só fala de extrema direita, inclusive igual ao próprio ministro Tucano aí, ela começou a falar da extrema esquerda. Por quê? Porque aí fala assim, não, então o ministro não está perseguindo a direita, ele está contendo os extremos, Bolsonaro e PCO. Percebe o truque? Sim. É uma malandragem. Aí o cara não precisa falar do PT, o PT acusou, inclusive, ele de advogar pro PCC e tudo mais. Apagaram, porque estão reescrevendo a história, né? Então, assim, tudo isso mostra que, no fundo, existe um duplo padrão, sim. Né? A turma da direita é chamada de extrema-direita e perseguida. A turma da esquerda é deixada em paz e poupada e tem um salvo-conduto. E aí pega lá um troço insignificante que faz barulho na rede social e mostra que vai atrás deles também para simular imparcialidade. Nós não vamos cair nesse truque. Agora, mesmo assim, mesmo que seja isso, por trás a estratégia seja essa, eu continuo tirando meu chapéu para o PCO que está comprando essa briga e arcando com as consequências. Então, os caras têm algum cojones, eles têm. Agora, é aquilo que você sempre falou, né, Consta? O jogo é pesado, o jogo é bruto, né? O jogo é feio, né? Como é feio esse jogo, né? E é difícil o cara aguentar esse jogo. O tranco. É duro aguentar esse tranco. O jogo é feio. O jogo é... Ô, Superman. Eu queria repercutir aqui uma notícia que acabou de sair na Revista Oeste. Vocês também só lê? Não, mas não é que ele só lê. Ele quer trabalhar. É que ele quer trabalhar lá. Pessoal do Oeste, chama ele. É interessante. A gente vai fazer a Norte. É uma frase... Consta. Ele só lê. Eu dou um jeito, cara. Ele tem Não, obrigado. Eu ia te falar aqui do Gilmar Mendes sobre Covid no Brasil. Segundo ele, a STF foi importante para resolver essa crise. Aí, olha, é aquilo que a gente sempre tem repercutido e falado, né, no 3 em 1, em todos os programas aqui da Jovem Pan. Os ministros, eles não têm nem mais, eles não ficam nem mais ruborizados de exercerem atividade política, eminentemente política. Então, eles interferem direto no Poder Judiciário, a qualquer custo, e isso daí vai ter um custo muito grande para o judiciário ainda, né? Eu não vejo que é só a curto prazo que eles estão sendo descredibilizados. Eu acho que isso daí vai ter um impacto para além das eleições também, né, Constantino?
Sem sombra de dúvidas, né, Marco? E esse ativismo é impressionante e sem nenhum tipo de humildade ou de reflexão acerca de equívocos passados. Quer dizer, essa história, por exemplo, da Covid, né? Eles continuam bancando lá, posando de pavões e voz da ciência que salvaram vidas com as ingerências que eles praticaram, usurpando basicamente a gestão do governo federal, que cabia ao governo, né? E cadê? Aí saem estudos em lugares sérios mostrando que o lockdown foi ineficaz para poupar vidas, mas que destruiu a economia. Cadê? Cadê essa turma vindo a público falar assim, realmente, acho que a gente errou aqui, exagerou na dose? Não existe isso, porque eles estão investidos demais nessas narrativas. Então eles precisam sempre dobrar a aposta. É que nem o cara que começa com a mentirinha. Não, fui jogar bola com os amigos, o cara tava lá, né, na Esbórnia lá. Aí o cara volta pra casa, depois marca de batom, não, porque aconteceu isso, não, porque eu sei. Então o cara vai se enrolando. Então é melhor não mentir, cara, porque você começa mentindo, começa bancando a voz da ciência quando você é apenas um grande picareta embusteiro em relação a isso, né? E repetindo mantras da OMS, fingindo que a OMS não foi capturada pela China e pelo Bill Gates. Então é tudo muito absurdo. E nós vimos isso nessa pandemia num grau sem precedentes. Então isso não é coisa de agora e que passou. Isso é algo que veio para ficar, sim. O estrago é de longo prazo, porque a turma ganhou gosto dessa brincadeira, né? De decretar coisas de cima para baixo, ignorando o povo, ignorando o contraditório e por aí vai. É a tal da democracia de gabinete. Eles estão loucos para instaurar isso no mundo. No mundo. Isso não é coisa só do Brasil, é um fenômeno global. Então, mas deixa eu te falar. Um bando de gente querendo criar uma democracia sem povo. Então, mas isso eu estava vendo, eu não sei que ministro que estava falando isso. E ele falou exatamente isso. Ele falou, isso é um fenômeno mundial e nós precisamos resolver este problema. Se o cara não vai resolver no voto, que é o princípio da democracia. É ir lá escolher um ou outro. Popular, Como é que eles vão resolver isso, meu querido Rodrigo Constantino? Então, o que essa turma descobriu, Emílio, é que democracia dá muito trabalho. Você tem que contemporizar, você tem que fazer concessões, você tem que convencer, persuadir uma maioria. Isso dá muito trabalho, ainda mais quando você tem agenda, né, uma pauta muito radical. Como, por exemplo, querer doutrinar crianças de 5 anos que elas não são meninos nem meninas. Isso é uma coisa chocante para a imensa maioria. Então, como é que você faz? Você governa, você legisla por meio de meia dúzia de iluminados. Então, eles descobriram uma forma de burlar a democracia, de criar leis sem ter que passar pelo Congresso. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil e em vários países, com questões sensíveis como história de LGBT, casamento gay, ideologia de gênero, pautas raciais sensíveis, essa coisa da saúde, né, pública e desarmamento e por aí vai. Os caras não estão conseguindo vencer no voto, então eles estão tentando bypassar a democracia. Isso. Posso até extrapolar? Mas aí a própria democracia, essa dos 3 poderes, porque essa é a que vale hoje, Sim. não é? Essa que é 1700 e tralalá. Essa democracia foi pro saco, então. Eu acho que se a gente não... Calma. Isso consta. Está ameaçada, sem sombra de dúvida. Você veja que interessante, o PCO, o artigo dele sobre essa história com o STF, citou Thomas Jefferson, um pai fundador dos Estados Unidos, o 3º presidente americano, que era um libertário. Eu, inclusive, sou mais simpático ao John Adams, conservador, hoje em dia. O Thomas Jefferson já foi meu herói. Hoje em dia eu admiro muita coisa dele, mas eu achava até ele meio radical para liberal. E veja o PCO citando o Thomas Jefferson. Por quê? Por causa do risco da ditadura togada. Então a turma tá vendo o estrago. Fala assim, vem cá, eu prefiro tentar promover a minha luta de classes aqui e pregar a ditadura do proletário, tentando operar num ambiente de liberdade de imprensa. Porque se deixar, vai ser o quê? Uma ditadura togada de tucanos. Que é mais ou menos isso. Essa turma globalista é uma turma tucana. É o mundo de Davos. Eu faço concessões ao mercado. Mas no resto todo é um bando de progressista lunático. E radical e autoritário. Olha o queridinho deles, o Eduardo Leite. Fofo, tem alguns quesitos importantes da política identitária, se assume gay e tudo mais, fala mansa, e mandou fechar a fileira de supermercado porque o produto não era essencial para o povo.
É ele, o Dudu Milk, que sabe o que é essencial pro povo. Fala sério, isso é coisa de tirano. Tá certo. Isso é coisa de tirano. Sim. Dudu Milk. O Dudu Milk, ele colocou um... Ele fechou os Não, coelhos. ele colocava um sucrilhos. plástico no sucrilhos. Ele falava, sucrilhos Não pode, precisa. mas é fofo. É fofíssimo. fofo. Mas você não acha? É o jeito que fala. Consta. Mas porque isso aí é meio estética, né? Esse negócio do fofinho e tal, não sei o quê. Você vê os produtos lá, eu tava vendo qual era os... Alguém me mandou isso aqui, dos produtos aqui no Ocidente, tudo com a bandeirinha do arco-íris, tal, não sei o quê. A mesma empresa lá Na Ásia. na Ásia, Oriente não tem Médio, nada. esquece. Alguém me mandou isso. mercado. Isso aí é conversinha mole pra boi dormir, né? Do Milk, de todo mundo, né? É um nicho de mercado, mas é um negócio que começou como uma coisa de mau gosto e uma lacração inocente. Hoje em dia é um negócio perigoso. Perigoso porque é autoritário e tem cancelamento e tem consequências reais no mundo dos negócios. Essa coisa, um dia a gente fala com mais calma, porque é um troço mais complexo, mas essa coisa de ESG, né, do Environment Social Governance, aí tem que ter o selinho não sei o quê, que esses caras de fundos trilionários aí, como Larry Fink, do BlackRock, espalham. Isso é perigosíssimo, porque isso é chutar a escada para empresas que não são tão grandes, não vão conseguir. Você não consegue contratar todo um arco-íris para mostrar como você é pró-diversidade. Você precisa focar em meritocracia, em produtividade para sobreviver, se você não é um gigantão já estabelecido. Então essa coisa de contratar 3 trans, 10 mil LGBT, 30 mil raças e não sei o quê, isso quem pode bancar são os caras grandão. Então isso é um truque de mercado para criar reserva de mercado e impedir o livre mercado. ESG é uma grande palhaçada. Quem disse isso, inclusive, foi o Elon Musk. Muito bem. Consta, vou agradecer a sua participação sempre sensacional nesse programa. Agradável. Você quer falar mais alguma coisa ou não? Ou você Não, eu vou botar... Oi, pode falar. Vou botar a camisa igual do Marco Antônio, a camisa dele ficou apertada. 50 de bíceps. Ele compra PP. E a rosca também. Ele tá impossível. Tá liberando a rosca aí. A rosca solta. Ele tá impossível. A rosca dele... A rosca ele já solta. já bateu quanto na rosca? A rosca dele tá um pouco alargada. Isso, tá gasta, porque ele faz muito com exercício de folga. agachamento. A rosca Isso. é folga que chama na Precisa rosca. ter um- O nome correto é folga. Folga na rosca. Obrigado, viu, Constantino? Ele Obrigado gosta, aí mano. pela sua Prazer, participação diretamente da Flórida. Grande Nosso Rodrigo abraço a Constantino, que está na programação aqui da Jovem Pan, tá lá com... Emílio. Oi, pode falar, pode falar. Um recado muito rápido. Hoje é o lançamento do meu novo livro. Ó, É um opa. livrinho de bolso. É um livrinho de bolso chamado O Mínimo sobre Economia, né? Exatamente para tirar aí essas dúvidas e derrubar falácias pitérnicas que espalham por aí, né? Os Ciro Gomes da vida. Então, tá lá, venda na livraria do consta.com.br. Hoje, O Mínimo sobre Economia, meu livrinho de bolso. Tá me copiando, Muito hein, bem, porra? muito bem. Então, um livro de bolso, promoção especial. Hoje tá lançando? Tá vendo aonde? Hoje. Lançamento é hoje. Tá- Tá em tudo que é livraria aí, virtual e tudo, mas a livraria do Consta tem um carinho especial e um desconto especial. Então você entra lá, livrariadoconsta.com.br, tem o livro que é o lançamento O mínimo da de economia. hoje, O Mínimo da Economia. É isso aí, lançamento do novo livro. Está aí para vocês poderem comprar este livro. isso aí. Sensacional. O Constantino, ó, fotinho dele com... Ó, carinha. Como é que chama que passa lá o filtro? Instagram. Instagram, não, como é que chama? Filtro? Photoshop. Photoshop. Photoshop tem filtro. Olha lá, ó, cheio de Photoshop. Você também tá impossível, hein, Alba? Eu? Tá.